ali a nossa folha em branco e lá da infância a gente começa a escrever os nossos capítulos, Isso, né? Até a gente formar o nosso livro, que é isso. a nossa vida toda, já na fase adulta. Então a gente começa a escrever ali na nossa folha em branco de pequenininho. E muitas vezes as pacientes têm estranheza quando eu pergunto assim: quando você estava ainda lá na barriga da sua mãe, a sua mãe comentou alguma coisa contigo agora? Como que era quando ela estava grávida? Como que foi essa gestação? E o seu parto, como é que foi? Foi cesárea? Foi normal? Teve alguma intercorrência, algum problema durante ele que precisou ser resolvido, né? Depois que você nasceu, você foi amamentado pela sua mãe? Não foi, né? Tomou fórmula, enfim, como que foi isso? Isso. Até pela formação ali do eixo intestinal, né? Enfim. E aí, as pessoas às vezes não entendem por que que eu tô perguntando lá de trás. Ai, você acha? Ela ficou me perguntando, eu queria falar pra ela o que eu tô sentindo agora. Sim, eu acolho a tua queixa de agora, mas Sim. eu preciso entender de onde está vindo isso. E isso está vindo do que você escreveu lá na sua folha em branco, lá da infância, e ficou guardadinho no seu porão, e que agora, com as suas vivências de adulto, você está trazendo à tona, para entender o porquê que está sentindo aquilo. Ah, um exemplo. Ah, eu sou insegura. Mas por que que eu tenho toda essa insegurança? Da onde está vindo isso? Isso. Né? E aí conhecer e entender, buscar lá nessa raiz, puxar lá de trás. O que Isso. que aconteceu que te deixou assim? Porque o ser humano ele aprende por repetição. E Então, lá na infância, se repetidamente essa pessoa escutou algo que gerou uma insegurança lá na infância, né? Se repetidamente ela viu um comportamento e foi predisposta a um certo tipo de comportamento, depois de adulto, é isso que ela vai continuar fazendo, porque exatamente. ela aprendeu aquilo, né? Foi repetidamente reforçado para ela que era daquela maneira, então é o padrão que ela tem a ser seguido. Sim, Inconscientemente ela segue esse padrão isso. e agora, já na fase adulta, quando ela vai fazer algumas atividades, esse padrão tá ali firme em cima, Sim, né? Esse padrão tá ali reforçando aquilo que ela já viveu lá atrás. isso. E isso gera, assim, muita ansiedade. Porque, assim, apesar de todos nós termos ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção, é natural nossa, é fisiológico, nós nascemos com essa emoção e precisamos dela, Sim, quando ela começa a ficar em excesso, sim, né? Tudo que é demais faz mal. sim, É bem isso mesmo. Ela começa a ficar em excesso e ela começa a nos atrapalhar. Que pode chegar no ponto até de travar. A pessoa ali fica tão insegura, ela tem tão reforçado nela de que ela é incapaz, de que ela não vai dar conta, que ela não consegue produzir o suficiente. Ela pode chegar ao ponto de travar. Tem vontade de realizar algum projeto, de realizar algum plano, algum sonho, e não consegue pôr em prática exatamente por conta dessas crenças. Olha, eu estou sentindo isso aqui. Será que é uma crença? De onde que vem isso? entendi. Poxa, eu vou precisar buscar trabalhar isso, eu vou buscar um profissional para conseguir me direcionar se realmente isso é uma crença, como que eu vou lidar com ela. Então, era bem nesse sentido mesmo, que as pessoas comecem a refletir sobre aquilo que sente, sobre aquilo que pensa, sobre o próprio comportamento, para avaliar o porquê que ela está sentindo aquela dificuldade, qual é a dificuldade, qual é o sofrimento que ela está. E Entendi. buscar ajuda do profissional mesmo. Olhar para si, olhar para a sua saúde mental, para o que você sente, para o seu comportamento e Uhum. buscar a ajuda do profissional para poder melhorar isso. E- Corrigir o que precisa ser corrigido, né? Melhorar o que precisa ser melhorado. Se a ansiedade está em excesso, vamos fazer ela voltar em equilíbrio de que forma, né? Se Uhum. a crença está me limitando, como que eu consigo me dessensibilizar dela? Como que eu consigo lidar com ela? É E- bem isso mesmo. Lá do que a gente cria, lá na nossa infância, quando a gente começa a escrever na nossa folha em branco, a Uhum. gente tem ali se formando as nossas crenças. E essas crenças que a gente traz no decorrer da nossa vida vão influenciar e interferir no nosso comportamento de hoje, na maneira como a gente enfrenta as situações hoje na fase adulta, né? Então, era bem isso que eu queria mesmo que a gente colocasse para as pessoas, que assim, quando elas chegam até nós, eu falo que nós acolhemos a queixa do momento, mas nós precisamos encontrar qual é a causa dessa queixa,
Uhum. Então, sim, nós vamos ouvir, nós vamos acolher essa queixa e nós vamos tentar identificar aí, né, com como que eu vou dizer, as técnicas que a gente tem, Isso. identificar de onde está vindo isso. Por Uhum. que está desse momento desse jeito, Sim, né? Eu sempre falo, vocês têm uma vivência até chegar a mim. exatamente. Falo para as pacientes assim, hoje nós estamos aqui conversando, mas para estar aqui conversando hoje, muita coisa aconteceu na sua trajetória. Eu preciso entender, conhecer a sua história. E Exato. é por isso que não dá para fazer uma consulta rápida, não dá para, não sentei, não esquentei nem a cadeira, deu 5 minutos e ó, tudo resolvido. Não dá. Como é um processo, porque foi um processo até chegar na gente. Vai ser um novo processo, é uma nova trajetória, né? Então também não vai ser fórmula mágica que a gente vai conseguir, eu fiz uma consulta, eu fiz uma sessão, tá tudo resolvido, não é mágica. Eu acho até que é uma dificuldade que nós temos de trabalhar isso e que as pessoas entendam que é um processo. Porque aqui, que nem nós estamos falando de pessoas ansiosas, né? Com a ansiedade em excesso. E aí é muito característico, né? Quer tudo para ontem. Uhum. Já vem com um sofrimento tão intenso que vem naquele desespero, naquela ânsia de que se resolva rápido. E Isso. nem sempre vai ser rápido. E na grande maioria das vezes não vai ser fácil, né? Mas quando a gente está com um profissional guiando a gente, fica menos difícil. Eu É, falo que não fica mais fácil, fica menos difícil, fica menos sofrido, isso. né? Porque o sofrimento já está ali, já está instalado, Uhum. já está acontecendo. Então, assim, vamos plantar a sementinha aqui de alertar mais uma vez. Busque o profissional para te guiar, para que você consiga diminuir esse sofrimento ao ponto de que ele não seja mais um sofrimento. Você já tenha aprendido a lidar com essa situação, aprendido a dessensibilizar e aprendido a lidar com as suas crenças, né? Desmistificar algumas coisas que você acredita às vezes que está ali dentro. E muitas vezes acontece das pacientes ficarem até assim irritadas e desistirem, ficaram um tempinho sem aparecer, sabe, na consulta, um tempinho sem aparecer na sessão, porque às vezes doeu, né? A Isso. gente teve que dar uma cutucadinha, porque estava com a casquinha e a gente arrancou a casquinha para poder passar o remedinho. Sim. Não é fácil, não é gostoso. E aí aquela dorzinha também demanda um tempo para ser digerida, né? A gente tem que digerir aquilo que a gente visualizou. Porque o autoconhecimento vai fazer isso. Você vai enxergar coisas que às Isso. vezes você nem queria ver. Você até cogitava, até imaginava, mas não estava querendo ver. E aí, na hora que você realmente abre os seus olhos, nem sempre é gostoso, nem sempre é facinho. Às vezes dói. Precisa digerir essa dor para continuar o processo. E tá tudo bem. Isso. Cada um no seu tempo, né? E olhem mais os seus comportamentos, os seus pensamentos, os seus sentimentos e busquem a ajuda do profissional para poder guiar nesse processo de se conhecer, de se entender e de melhorar e parar com este sofrimento, porque tudo isso gera sofrimento. E aqui eu acho que a gente plantou bem essa sementinha, né? Eu sempre falo que se de uma pessoa que esteve aqui, ela conseguiu pegar essas sementinhas germinar, ou ela conseguir esparramar ainda mais essa sementinha, nossa, já tô feliz. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.